Olá, vamos começar nossa 10ª aula de Clínica Médica. Hoje nós iremos abordar anatomia e fisiologia do sistema urinário para podermos melhor entender aonde está localizado as patologias nesse sistema. O nosso sistema urinário é composto, de rins, um par, que seria 2 rins, ureteres, também um par, 2 ureteres, bexiga, uma apenas, e uretra. Aqui nós podemos observar nessa figura que nós temos a veia cava inferior, os 2 rins, certo? E acima dela nós temos as nossas glândulas suprarrenais. E nós temos também a veia renal, a artéria renal, os rins, a aorta e os 2 ureteres logo aqui, que cada um vai estar acoplado em cada rim. E logo abaixo vai estar ligado os 2 ureteres na bexiga. E ao sair a urina por apenas uma uretra. Para que serve? Qual é a função desse sistema urinário? Ele elimina as toxinas e os restos metabólicos, que seria todo o que? Nossa escória metabólica, né? Que não vai servir mais para o nosso organismo através da urina. Ele também tem um balanço hídrico, né? Entre manter os líquidos dentro do nosso organismo, controla a pressão sanguínea e o pH do sangue também, através dessa homeostase, desse equilíbrio. Homeostase é o equilíbrio dos fluidos corporais saudáveis. Vamos falar um pouco dos rins aqui, né? Uma abertura aqui, um corte desse rim. São um número de 2, como eu falei para vocês, possui uma forma, de um feijão, logicamente muito maior do que um feijão, só a forma dele. Ele mede cerca de 12 por 6 por 3 centímetros no adulto e pesa cerca de 150 gramas cada um. Ele está localizado, um de cada lado da coluna vertebral, sendo que o rim direito ele fica um pouco mais abaixo que o esquerdo, por causa da posição do nosso fígado, para ele ficar acoplado, para ele ficar ali, né, naquele espaço que é devido a eles. Os rins eles estão cobertos por uma camada fibrosa, formada por um tecido adiposo, que é gordura, que protege os rins dos traumas também. Pode ser dividido em córtex da medula, e o córtex possui o que? Estruturas vasculares, ele é bem vascularizado. E os corpúsculos dos rins é onde o sangue é filtrado. Em apenas um dia, o rim produz de 1 a 2 litros de urina ao filtrar 180 litros de sangue. Então, ele é um órgão muito importante para eliminar nossas escórias metabólicas. Olhando aqui, o córtex renal, certo? Dentro do córtex, os vasos sanguíneos, que é bem vascularizado. E nós temos aqui as nossas medulas renais. Então, nós temos as artérias e veias, né? A pelve, o ureter e, logicamente, logo após os ureteres, a gente tem a bexiga, ureter direito e esquerdo, e a bexiga que vai acumular a urina e vai sair pela uretra. Os ureteres, eles são os tubos aqui, como nós vamos ver, que ele une os rins à bexiga, através de movimentos peristálticos que impulsionam, né, aquela urina para bexiga e depois
Quando a bexiga estiver, né, cheia, ele vai ter a propensão de estar eliminando pela uretra através dos sentidos. O que é uma bexiga? É uma bolsa que armazena a urina. Ela possui uma camada muscular, que ela é muscular porque ela tem a predisposição de esvaziar e ficar cheia, chamado que de túnica. Vazia, ela tem um formato de uma pera cheia e tem o formato de uma bola, né? A bexiga pode armazenar até 800 ml. A partir desses 800 ml é mandado o comando para que ela possa esvaziar, né, através da uretra. Aqui o ureteres, novamente, o peritônio, que também vai recobrir, né, o músculo, que ela é um músculo destrusor, que ela é um órgão muscular, os orifícios dos ureteres, que estão aqui, cada um são um número de 2, porque existe 2 ureteres, e é chamado de trigono porque parece um triângulo, né, esse local. E o esfíncter interno também, que a gente vai ter. O músculo do assoalho pélvico, normalmente, quando esse músculo ele entra numa flacidez ou ele perde a sua função, aonde a pessoa já não tem mais a capacidade, né, de reter urina, pode ter escapes. Os esfíncteres externo e a uretra, onde vai sair a urina. Nós vamos comparar agora uma uretra, né, um sistema urinário masculino com feminino, né? Na realidade, aqui no feminino, nós vamos ter os ovários, os úteros, o reto, ânus, vagina, grandes lábios e pequenos lábios, e logo aqui, ó, nós temos a bexiga. Está vendo que a bexiga ela está logo abaixo do útero? Principalmente, o que acontece nisso? Quando uma mulher ela está gestante, o feto vai crescendo e vai comprimindo essa bexiga. Por isso, tanto da emergência urinária dela também. Nós temos o nosso cérvix e a uretra, onde vai sair a urina. Já na masculina, nós temos aqui nossa bexiga, vesícula. Na mulher, apenas a uretra, ela vai acompanhar o quê? A saída da urina. Já no homem, ele vai ter o quê? A bexiga, a vesícula seminal, que tá aqui, né? Aí vai ter o ânus, vasos deferentes aqui, com o testículo e escroto. Não confunda escroto com testículo. Testículo é um órgão ovoide que fica em volta, tá, do escroto. Aí nós temos o que? Os canais espermáticos, a próstata, tudo. Logo abaixo a gente tem o que? A uretra, onde sai a urina, e o pênis. E aqui são os corpos esponjosos. Os rins, eles vão filtrar, tá? Todo o sangue corporal em poucos minutos, sendo esse um processo contínuo. Dura-se 24 horas. O sangue chega aos rins pela artéria abdominal, que se ramifica para as artérias renais. Então, nós vamos ter aqui, ó, né? Veias renais, nervos renal, o hilo, né? Os vasos arqueados, vamos ter vasos corticais, tem tudo isso. Então, ela vai o quê? A principal função do sistema
sistema urinário, né, que seria os rins, é filtrar o sangue, com o intuito de manter esse equilíbrio eletrolítico. Porque imagine só, se não filtrasse o sangue, nós temos os metabólitos que são tóxicos, que são a ureia e a creatinina. Então, se não filtrasse, isso daí ia ir para a nossa corrente sanguínea, ia dar problemas maiores. Por isso que um paciente renal, ele faz o que? A hemodiálise ou diálise peritoneal, para que quando esses rins já não funcionam mais, entram as máquinas para poder filtrar esses metabólitos e estar excretando eles. Entretanto, ele também serve para manter o nosso pH do sangue, né? E pela manutenção dessa pressão arterial e regula também a quantidade de água nesse sangue. Para isso, nós vamos ver um pouco sobre a insuficiência renal aguda, que é pela sigla RRA, e a renal crônica IRC. Na renal, tá, que é a insuficiência renal aguda, ele tem aqui a incapacidade, tanto na aguda como na crônica, ele tem a incapacidade dos rins filtrar o sangue, eliminando aqueles metabólitos ruins, como eu falei para vocês, ureia e creatinina. Só que na insuficiência renal aguda, já diz aguda, que aconteceu alguma coisa, ou alguma toxicidade por medicamento, ou algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa que cometeu aquele rim. Ele é reversível. Já na crônica, o rim ele é destruído progressivamente, bem vagarosamente, tá? Então, na aguda, ela pode ser o quê? Ela pode ser rápida a redução da função renal dela, mas ela tem cura. Já na crônica, como ela é gradual, a causa dele está por fatores também como desidratação, infecção urinária, hipertensão, obstrução do canal da urina, insuficiência renal. A cura dela normalmente ela não tem a cura. Aí nós vamos ter que entrar o quê? Para um processo de hemodiálise ou diálise peritoneal até a espera de um transplante renal. As causas mais comuns que nós temos é isquêmicas, que reduz o fluxo sanguíneo renal, que se reduz o fluxo sanguíneo provoca uma diminuição dessa filtração. Então, pode ocorrer o quê? Os metabólitos ficam acumulados. Pode ser por um choque hipovolêmico devido a uma desidratação ou uma incompatibilidade transfusional. Poxa, incompatibilidade transfusional seria o quê? Cada um nós temos o nosso grupo ABO e o nosso fator Rhesus, né? Negativo ou positivo. Pode ter acontecido que esteja feito o quê? Uma transfusão errônea aqui. Tóxicas, pode ser por necrose do tubo, né, do tubular, por interrupção também da função, que são os antibióticos. A garamicina, tá, ela é altamente nefrotóxica. E também contrastes radiológicos também, após ser tomado esses contrastes para poder fazer os exames, depois se orienta a beber bastante água para poder estar eliminando esses contrastes. As infecciosas podem ser por abscessos renais acometidos por micro-organismo até chegar numa septicemia, que é uma infecção generalizada. Obstrutiva pode ser por um tumor ou por um cálculo, tá? Renal que vai obstruir ali os ductos. E outros mais comumente que causam, né, as insuficiências renais crônicas é a diabetes, a hipertensão, o lúpus eritematoso sistêmico. Lúpus é uma doença autoimune. Essa doença faz com que o próprio organismo, né, vai destruir ele próprio, que são o quê? As doenças autoimunes. Nós temos as fases das doenças renais, que é a fase da oligúria.
Oliguria, ela caracteriza pela diminuição de urina, do volume urinário, de 400 a 500 ml em 24 horas. É bem pouco, né? Já que a bexiga, ela tem uma capacidade de manter uma maior quantidade do que isso daí. A fase diurética, o volume urinário ultrapassa 500 ml, o que não indica ainda uma recuperação, e a fase de recuperação é sempre lenta, geralmente dura vários meses a um ano, permanecendo algum tecido fibroso, quer dizer, destruiu o tecido de origem e veio aquele tecido fibroso que ele não tem a mesma função. Então, essas fases de oligúria, diurético, de recuperação, quando chega até de recuperação aqui, pode ser caracterizado numa insuficiência renal aguda. Mas aí, se não tem essa fase de recuperação, esse paciente se torna um paciente com insuficiência renal crônica, que ele não recupera, tá? O diagnóstico é sempre feito por uma coleta de urina, ultrassom, urina 1 mesmo. Na urina 1 a gente vai conter o quê? Vai saber se tem leucócitos, aumentada a infecção, vai saber se tem sais biliares, cálculos, vai saber se tem proteína. Se tiver grande quantidade de proteína, pode ter sangue também na urina. Isso daí é uma indicação que esse paciente possa estar tendo uma insuficiência renal. O ultrassom e dosagem sanguínea de ureia e creatinina, que seriam os exames de sangue para dosar quanto que está a ureia e a creatinina. Se tiverem muito elevadas, pode ser uma característica de insuficiência renal. Os sinais e sintomas, tá? São náuseas, vômitos, diarreia, geralmente pelos metabólitos que não estão sendo eliminados. A pele fica seca, mucosa também, sonolência, porque assim, uma grande quantidade de ureia e creatinina pode causar uma encefalopatia, cefaleias, origúria, lipotímia, letargia e aquele hálito com odor de urina. Eles até referem aquele hálito que parece com aquele cheiro de maçã cozida, mas fica com uma halitose que parece que tem aquela, que está saindo a urina, né, pela sua boca, mas é só o hálito, ela não sai pela boca. Tratamento. Sempre o que? Recuperar-se da lesão, né? Na insuficiência renal aguda, sempre tem que manter um ambiente homeostático ali naquele rim. Então, é o contrário da insuficiência renal crônica. Na insuficiência renal aguda, eles fazem uma hidratação para ver se aquele rim começa a funcionar. Já numa insuficiência renal crônica, pelo contrário, limita-se a quantidade de líquido, faz um controle hidroeletrolítico, porque o rim já não está funcionando mais, não vai funcionar, ele não tem capacidade mais de eliminar aquela urina. Então, você não pode estar administrando muito líquido. Aí, esse paciente vai para uma diálise ou uma hemodiálise. E na insuficiência renal crônica também, se ele está internado a nível de uma UTI ou nível de uma clínica médica, ele pode estar auxiliando com uma diálise também para ver se filtra e volta aquele rim a funcionar, porque já que ele é reversível, tá? E os métodos, como eu falei, hemodiálise e diálise. Aí vamos ver um pouco aqui da diálise peritoneal. Peritoneal, nós temos uma membrana que recobre todos os órgãos, que é chamada de peritônio, né? Ela serve-se o quê? Como uma membrana, como se ela tivesse sendo-se difusora. Nós temos aqui uma solução, que é uma bolsa, né, dialisadora, de diálise peritoneal. Essa bolsa, ela vai ser inserida aqui. Você vê que ela tem aqui ela é dividida em duas partes, né, esse equipo aqui, porque uma vai ser ingerida, porque aqui tem pinças, né, fechei essa pinça, primeiro vai introduzir essa bolsa dialisadora aqui, né, com um conector, com esse catéter, ele vai ter essa solução dialisadora aqui no peritônio, ele vai captar aqui todas as escórias metabólicas,
vai ficar por um tempinho e depois vai ser aberta para poder drenar de novo pela nossa bolsa de drenagem. Então, essa é a infusão. Primeiro ela entra, fica um tempo, faz a absorção dos metabólitos ruins, para depois ela ser aberta e sair. E todo esse processo, gente, tem que pesar a bolsa, saber quantos ml e depois quanto drenou também. E aspecto da urina. Aqui na drenagem, né, ela já entrou aqui, já tá na capilaridade do peritônio, já tá aberto o conector. Aí depois o que vai acontecer? Vai abrir esse sistema para poder drenar, tá? Que essa é a solução que já foi usada, já drenou e tá aqui embaixo. Nós temos também a parte da hemodiálise, que é filtrar o sangue. Quem vai filtrar o sangue é esse capilar aqui. Logicamente, vai ter que passar o quê? Por essa máquina, né? Que nesse braço aqui desse paciente, ele é feito uma fístula arteriovenosa. Na artéria, porque é ligado um catéter aqui, a artéria ela vai sair, vai ir para a máquina, passar pelo dialisador e depois ele vai ter o retorno pela veia, porque a artéria ela tem uma maior compressão. Então isso daqui é um aparelho de hemodiálise. Gente, o esquema de filtração da hemodiálise é bem assim, tá? Que nem aqui na hemodiálise, né? O sangue é bombeado da fístula para o dialisador. Vamos ver as setinhas aqui, ó. Artéria, né? Que é a fístula arteriovenosa. Então, nós temos o que? A interligação, uma anastomose entre uma artéria e uma veia. Mas aí vai sair o quê? Primeiro o sangue sai lá pelo catéter que foi puncionado, vai sair pela artéria, vai passar pelo dialisador, vai fazer toda a filtragem, né? Essas membranas vai fazer essa filtragem desse sangue, depois ela vai retornar para a veia. E na diálise peritoneal, né? É a mesma coisa entre aspas, porque aqui é veia, sangue, aqui é líquido, peritônio. Vai ter lá no espaço peritoneal, eles vão introduzir o líquido, né? Vai deixar o líquido lá, depois eles vão abrir para depois o quê? Abrir a bolsa final para retirar esses metabólitos que sejam indesejáveis para o paciente. Cuidado de enfermagem sempre rigoroso, porque nessas diálises o paciente ele só não perde ureia e creatinina, ele perde sódio, ele perde potássio, ele pode ter uma parada cardíaca, né? Principalmente numa hemodiálise. Tem vários fatores que precisa ser observado. O controle hídrico, que é o quanto ele vai entrar e sair, e geralmente esse controle de peso antes de fazer cada procedimento. Controle das eliminações, a dieta ela deve ser hipercalórica, com bastante caloria, e hipervitamínica também. Verificação da diurese, como ela tá, se ela tem raios de sangue, se ela tá clara, se ela tá amarelada, como que ela tá essa coloração. A higiene oral e os cuidados com a pele também, prevenção de todas as infecções, principalmente nesse ato de fazer as hemodiálises, as diálises, para você não levar contaminação para o paciente com micro-organismo. Sempre administração de diuréticos, né, para melhorar a saída desse líquido e hipotensores para diminuir a pressão arterial, já que os pacientes com insuficiência renal, eles retêm muito sódio, então eles geralmente são hipertensos, tá? E na diálise peritoneal, como a hemodiálise, tá? Ele tem que ter o que? Sempre a reposição renal. Complicações, como eu falei para vocês, infecções por
acometimento de patógenos, arritmias, já que só não elimina ureia creatinina, elimina também o sódio e potássio. O potássio também muito baixo pode causar arritmias, sangramentos intestinais, hipertensão e convulsões. A insuficiência renal crônica, que eu falei IRC, ou também pode ser chamada, tá, de doença em fase terminal, que é DRFT. Por que terminal? Porque se ela realmente não fizer um transplante renal, ela é uma fase crônica terminal, que esse paciente ele vai o quê? Realmente ficando fraco, vai se deteriorando o organismo dele até não aguentar mais. Muitos pacientes morrem nas máquinas, né, de hemodiálise. Então, por isso, terminal. E ela não tem cura se não tiver o transplante renal. Então, ela é uma insuficiência crônica com agravamento progressivo. Ela não é lenta e progressiva. E ela termina fatalmente em uremia, que é o excesso de ureia também, e creatinina no seu sangue. Ela caracteriza pela falência progressiva dos néfros. Os néfros é que faz o que? A filtração. Então, ele já não faz mais essa filtração. Ele tem toda essa falência. Então, ela pode ter uma hipertensão muito prolongada e grave. Diabetes, tá? Mellitus pode deteriorar esse rim, por isso que quando as pessoas falam cuidar da hipertensão não é só na fase cardiovascular, o rim também se deteriora. Diabetes também faz. Agentes nefrotóxicos, como alguns medicamentos, não pode ser administrado, tá? Como a gentamicina, a micacina é altamente nefrotóxica, não pode ser administrado nesses pacientes. Doenças infecciosas também, como o lúpus, que ele é uma doença autoimune, que ele reconhece, né, o seu próprio organismo como estranho e produz o que? Anticorpos para destruir ele. Sinais e sintomas: a inapetência, que é anorexias, náuseas, vômitos, hemorragias, hipertensão, a pericardite, que nós já falamos anteriormente, né? Edema pulmonar, derrame pulmonar, palidez, prurido, equimose, manchas arroxeadas, anemia, sangramentos, disfunção sexual, alteração na personalidade do comportamento e irritabilidade. O diagnóstico melhor seria o quê? O hemograma completo para medir níveis de ureia e creatinina, tá? E exames também de urina para saber o quê? Como que está, né, aquele rim, através da urina eles conseguem verificar toda aquela fase renal, desde que se tem infecções, se tem cristais, se tem eliminação de proteínas, se tem sangue, né, naquela urina, né, e as hemácias. Tratamento, como eu falei para vocês, diálise, transplante também, e reposição de eletrólitos, né, sódio e potássio. Sempre controlar os sinais vitais muito rigorosamente, tá? Tanto respiração, pressão arterial, pulso, né? Avaliar sempre o estado eletrolítico e hidroeletrolítico desse paciente, se ele não está entrando numa desidratação ou se ele está acumulando muito líquido, pode partir para uma insuficiência cardíaca. Sempre dieta apropriada, né? Hipossódica, tudo mais, avaliar o sistema cardíaco respiratório desse paciente, as eliminações, higienizar a pele e encorajar o paciente a autocuidado e independência. A maior complicação, como eu falei, que muitos pacientes podem morrer o quê? Na máquina de hemodiálise. Isso com o decorrer de vários anos, né? Muitas vezes dura anos esse tratamento sem sequer conseguir um transplante renal. Nós temos os glomérulos, né? Que vai o quê? Ter uma doença que vai acometer esses glomérulos.
a taxa, né, de filtração glomerular, que os glomérulos servem para filtrar. Então, simplesmente, quando a gente faz algum exame laboratorial, a gente chama o que? TFG, que é taxa de filtração glomerular, que é uma medida laboratorial que permite o clínico ou nefrologista avaliar o funcionamento dos rins, já que são eles que filtram, têm a capacidade de filtrar. Então, nós temos aqui, né, os estágios, né, que pode ter a doença normalmente. Nós temos para cada idade, nós temos um parâmetro. Entre 20 e 29 anos, de 116 ml, né, por minuto, vai ter 1,173. Vocês veem que uma pessoa jovem, ela tá com o glomérulo, né, ali, beleza, bonitinho. Mas olha aqui, ó, conforme a gente vai tendo que as idades mais avançadas, os idosos, né, isso daí já em 75 ml já vai começar, ele começa menos urina, mas vai ter isso daí. Então, sempre conforme a idade, a quantidade de ml que eles vão fazer para chegar a esse resultado. Não adianta eu analisar 116 ml para dar 173 num paciente de 75 anos. Glomérulo, né? A glomerulonefrite aguda, ou chamada também pela sigla GNDA. Ela é uma inflamação que afeta primeiramente, tá? A parte do aparelho de filtragem, que são os glomérulos. Ela pode ser aguda, né? Pode afetar um rim ou apenas, e pode afetar os dois. Vocês estão vendo aqui que isso daqui é um glomérulo, certo? Aí ele é envolto por uma cápsula chamada cápsula de Brown. Nós temos as arteríolas onde o sangue vai passar, né? Que são as eferentes, as aferentes, que o fluxo de... As eferentes o sangue sai, as aferentes o sangue entra. E os tubos que eles falam que são contorcidos. E essa parede aqui, que é a cápsula, ela serve para proteger, né? Então, aqui a gente vê, e o que tem aqui dentro, né, são os nossos glomérulos. Vendo mais aqui adiante um glomérulo mais solto aqui, né, aqui nós temos aqui o tubo proximal, cápsula de Brown que envolve, né, ó, essa cápsula de Brown, ela vai envolver os glomérulos, arteríolas eferentes, né, tubos distais, tudo que é distal é mais distante, tudo que é proximal é mais próximo ao glomérulo, o ramo da veia renal também, vênulas, né, vênulas elas costumam ser mais fininhas aqui, elas são veias, né, elas não são artérias, né, que a gente tem também as artérias e as arteríolas, que são derivadas do quê? Das artérias que elas se ramificam para menores. E nós temos as vênulas, que são das veias que vai se ramificar para as menores. Então, o que acontece? Aqui esse glomérulo, ele parece um emaranhado aqui dentro, que ele é envolto por essa cápsula de Brown. É aqui nesse glomérulo que faz a filtração. E se eu tenho uma glomerulonefrite ou uma GNDA, eu vou ter uma inflamação desses glomérulos, que também pode ter uma destruição e levar a uma insuficiência renal. As causas normalmente, por incrível que pareça, da glomerulonefrite, elas são infecções de longas distâncias. O que é infecções de longas distâncias? Das tonsilites, da faringite, das sinusites, das artrite. Pode o quê? Todos esses micro-organismos que estão na faringite, na sinusite, né? Acometer esses glomérulos e danificar eles. O aparecimento dessa doença normalmente dá o quê?
por volta de 10 dias, né, ou mais ou menos uns 10 dias. Depois a infecção mais comum é de 3 a 7 anos. É onde aquelas crianças têm muitas amidalites, né? Por isso que quando um médico, né, que ele faz um diagnóstico que uma criança tenha mais de 7 amidalites por ano, primeiro eles vão fazer um tratamento para melhorar o sistema imunológico dela. Se isso não resolver, eles fazem o quê? A opção de tirar as amígdalas. Para quê? Para que isso não cause problemas renais, né? E são o quê? Essas infecções são pelos estreptococos também. E na pele pode desencadear também pelo impetigo e a erisipela. O rim esquerdo, né? Como que é caracterizada essa doença? Pode acometer os dois? Sim, mas geralmente eles começam a acometer mais um. O rim esquerdo ele fica normal, ele não tem nenhuma alteração, mas o rim direito, que sempre é acometido, ele fica aumentado, ele fica com uma superfície mais lisa, com os pontos hemorrágicos de cor mais clara e avermelhada. No exame de urina, ele vai ter o quê? Presença de hematúria, que é a saída de sangue pela urina, e mais proteinúria também. Aí eles vão fazer o ultrassom renal para poder dar um diagnóstico definitivo. Normalmente, gente, vai causar os edemas também de pálpebra, porque já que você retém muito líquido, pode ter edemas de pálpebras, principalmente pela manhã. E nos membros inferiores, e palidez, hipertensão, náuseas, vômitos, né, sonolência, ausência de urina. E a dor no flanco, tá? Ele vai o quê? Na parte muscular, localizado que entre as costelas. Que aqui eu coloquei as regiões de abdômen, que nem o 1 a gente chama de hipocôndrio direito, a 2 é estômago, epigástrico, a 3 hipocôndrio esquerdo, já a 4 ela vai ser o que? O flanco direito, no meio ele vai ser o que? O mesogástrico. O 6, flanco esquerdo. Então, as doenças renais, normalmente, ele acomete essa região aqui, ó. Só que voltado, né, pode ser o que? A dor, né, posterior, como também a dor anterior. Anterior é na frente, posterior é atrás. O 7, fossa ilíaca. Depois nós temos o hipogástrico e fossa ilíaca esquerda. Então, esses dois flancos aqui, tanto a região 4 como a 6, ela pode ser acometida. Como acomete também, normalmente, tá? Mas o rim direito, ele vai o quê? Acometer aqui a parte 4, que é na parte do rim direito. E como complicações causam uma insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, uma glomerulonefrite crônica, que aí a crônica ela já não é mais reversível, encefalopatia, né, hipertensivas. Os cuidados, já que eles são acometidos lá pelos micro-organismos streptocóccicos, antibiótico à base de penicilinas, diuréticos para diminuir os líquidos, cardiotônicos se for no ECC para aumentar a força contrátil do músculo cardíaco e diminuir a frequência cardíaca, tá? O repouso, tá? O aumento da atividade física pode também aumentar tanto a proteinúria, que é a eliminação de proteína na urina, como a hematúria, que é o sangue. Então, manter repouso, dieta com restrição de sal hipossódica, né? Hiperproteica, de líquidos também. Pode liberar os carboidratos para fornecer energia. E higiene com a pele para evitar o quê? A formação das UPP, que é úlceras por pressão, aquelas lesões quando a pessoa fica muito deitado, não vira o decúbito e não consegue se virar sozinho, então forma aquelas lesões na pele. Sinais vitais de balanço hídrico,
peso em jejum e monitorização da pressão arterial, exames de urinas e sangue. Agora nós temos a infecção do trato urinário. É uma causa de uma infecção acometida por um micro-organismo. Ela pode ser o quê? Ela pode ser ascendente, né? Que é o quê? Geralmente, por má higienização, principalmente mulheres que não têm higienização correta, ou por sondagens também. Mas não só isso que pode ser acometido. Ela é acometido mais as infecções do trato urinário. Os micro-organismos mais comuns são o enterococo, estafilococcus, proteus, pseudomonas. Por isso que os médicos, né, eles já vão lá, fluoxacino, cipro, porque como são mais acometidos por essas bactérias, esses micro-organismos, então esses medicamentos ele tem uma cobertura total, porque no correto, se tem uma infecção do trato urinário, primeiro é colher uma urocultura, antes de entrar com qualquer antibiótico. Se você colher a urocultura depois que entrar com antibiótico, ele vai dar alterado, né? Então, tem que colher primeiro a urocultura antes, depois entrar com antibiótico. Por que a urocultura? Para ter certeza do micro-organismo que está acometido. Mas ele demora esse exame, ele não sai na hora como urina 1. Então, os médicos fazem opção por estar entrando com os antibióticos para depois, né, ter certeza. Se de repente, 72 horas, não passou febre, não passou dor, essas coisas, aí realmente eles vão ter o resultado da urocultura e vão fazer a mudança do medicamento. Os fatores predisponentes também as duas vértices distantes, que é a criança e idoso. O sexo feminino também, mesmo porque a uretra é menor da mulher do que do homem. Diabetes mellitus e a sondagem, né, vesical, que eu falei que é uma via ascendente, principalmente se você passar essa sonda vesical na uretra e ter contaminado essa sonda, você vai levar micro-organismo e vai causar uma infecção urinária nesse paciente, gente. Então, aqui, como a gente falamos, né, que a uretra masculina vai da bexiga até a extremidade do pênis, ó, ela é bem mais longa. E já a feminina, ela tem só uns 3 centímetros, ela vai da bexiga, né, até a extremidade ali, né, do órgão sexual, que ela é bem mais curta. Quando a gente fala de acometimento de bactérias, né, a gente tem aqui, ó, por via ascendente, olha, todos os micro-organismos, tá, acometendo aqui a bexiga. E normalmente essa pessoa, ela fica com emergência de urinar frequente em pequenas quantidades e ardência a urinar. As causas, né? Que aí a gente falou por micro-organismos, hidronefrose, né? Que a gente tem que são o que? Aqui são os cálices dilatados, né? Pela hidronefrose. A litíase, que é pelo cálculo, ó, pode ter uma obstrução, que vai ter a alteração, essa urina, ela não vai, se tiver um cálculo aqui, o certo é a urina vir nesse caminho e ir para a bexiga. Se tiver esse cálculo, ele vai impedir que a urina volte para cá. Então, ela vai voltar, retornar essa urina e causar uma infecção. Alguns corpos estranhos também, esse refluxo também, principalmente, né, dos ureteres. Bexiga neurogênica, geralmente são em pacientes tetraplégicos, paraplégicos, né, que essa parede fica bem flácida, então ela não tem mais aquela capacidade, né, do nervo, já que ele teve uma paraplegia, uma tetraplegia, esse nervo ele não fica mais fazendo com que ela contraia, que ela aguente ficar contraída, tá? E os divertículos uretrais, né, que são aqui essas lesões que pode estar na uretra. Sinais e sintomas: calafrio pela febre, né, pelos micro-organismos, disúria, que é dor a urinar,
lombalgia, que é dor lá nos flancos que eu falei, hematúria, que é sangue na urina, tenesmo, até dor evacuar, tá? E a gente tem o que? O tenesmo vesical, que é dor a urinar, e outros também. Os medicamentos antibióticos, analgésicos, antiespasmódicos e retirar a causa, se for cálculo, né? Aí ele vai para uma parte de litrotripsia, que vai destruir aqueles cálculos, para poder sair aqueles cálculos na urina. E se não der cirurgia? Controle de sinais vitais e hidratação. 6 formas de aliviar a infecção urinária, gente. Muita água, beber bastante água, tá? Ou beba suco de cranberry, mas o ideal é água. Não segure nunca a urina, tá? Sentiu vontade de urinar, não fica segurando. A gente sabe, eu preciso fazer isso, tô trabalhando, peraí, eu já vou no banheiro, fica segurando. Não segure, tá? Sempre vai no banheiro. E ainda você espere sair a última gota, que tem aquela gota finale. Consuma bastante vitamina C, alimentos probióticos, né, que pode melhorar lá as bactérias boas e pode aliviar as dores com compressas quentes que eu falo mornas, né. Ficar atento muito à cor da urina. A cor da urina também diz como que está a sua função renal. Se ela está transparente, talvez você esteja tomando muita água. Amarelo pálido, claro, ela está normal. Amarelo transparente, normal também. Amarelo escuro, ela tá normal. Mas o que acontece? Ela tá escuro porque você não bebe água o suficiente, então fica mais concentrada. Âmbar ou mel, você pode estar desidratado. Beba água que os seus rins estão sofrendo. Laranja pode ser falta de água ou pigmentos de comida também, tá? Se persistir o problema, também tem que visualizar se é o problema de fígado ou vesícula biliar. Espuma ou efervescente pode indicar o excesso de proteínas também, problemas renais. Rosas avermelhadas também pode ser além por comida, mas pode ser problemas no fígado, rim, próstata, infecção ou tumor. A castanhada, ela pode ser uma desidratação severa ou problema no fígado. Azulada ou esverdeada pode ser a comida ou a medicação que você está tomando para infecção bacteriana. Aí nós temos aqui a cistite, que é uma inflamação na bexiga. Descemos lá dos glomérulos e chegamos na bexiga, né? Cálculos também lá nos ureteres. Chegamos na bexiga. A bexiga ela serve para armazenar urina e ela tem esses músculos, né? Para poder o que? Esse destrusor que ela relaxa, né? E ela contrai, que é o que afeta lá, né, lá com o mecanismo que o encéfalo manda para esses pacientes, o paraplégico e o tetraplégico, eles têm esse problema e tem que fazer passar a sonda vesical de alívio, né, e para poder eliminar, que esse músculo ele não funciona mais. Então, nós temos os 2 orifícios dos ureteres, se lembra que é cada um, né, direito e esquerdo, que a urina vai sair, vai se depositando aqui na bexiga. E esses músculos periuretrais também que vai ajudar, né, a ter esse esfíncter urinário contraído, onde você consegue segurar a urina ou não. E a nossa uretra que sai. Voltando de novo aqui, né, que os rins, ureteres, bexiga e uretra. Aqui, quando a gente tem uma cistite, inflamação, bexiga normal, tá vendo? Tudo clarinho, vasos sanguíneos bonitinho, tudo. Quando tem uma inflamação, a gente já não tem rubor. Então, olha aqui, esses vasos sanguíneos bem avermelhados, então é uma cistite. É uma inflamação na bexiga, causada normalmente por uma infecção que é ascendente, quando você passa a sonda através da uretra e chega, né, na bexiga, porque quando você passa a sonda na uretra,
você vai passar até a bexiga e depois você insufla o balão e ele vai ficar segurando aqui para não sair. Você não vai insuflar o balão aqui na uretra, senão você vai destruir a uretra, tanto seja masculina como feminina, vai ser introduzido aqui. Aí, como você contaminou nas sondas de ascendente, você levou todos os micro-organismos para cá e contaminou esse paciente. Em vez dele ficar aí, 5 dias às vezes no hospital, pela cistite vai fazer 15, 20, olhe lá. Causas na mulher, geralmente pela contaminação da flora, tá? Pela presença de micro-organismo, refluxo uretrovesical, que é quando você prende, né, a urina, né? Então ela tem aquele refluxo, ela vai da uretra e volta para bexiga. E contaminação fecal também, que pode ser devido ao quê? A má higienização, a forma que a mulher se higieniza. No homem está associado a infecções de próstata, epidídimo e cálculos biliares. Os sinais, eles são bem desagradáveis. Toda vez que você vai urinar, sente um ardor, uma queimação e fica como que se fosse, você sente como se a bexiga não tivesse esvaziado por completamente. Nictúria, urina à noite, dor a urinar, disúria e também alterações na composição da urina. Ela pode ficar quando você urinar, pode ter piúria e pus na urina. Pus por quê? Porque ela tem bactéria, se lembra lá no nosso sistema de defesa, macrófago vai lá, destrói o micro-organismo, mas também morre e forma o pus. E a bacteriúria, que é as bactérias também juntamente com a imatura e o sangue. Tratamentos, drogas antimicrobianas, que aí o médico vai definir, antiespasmóticos também. Dieta hídrica, que é bastante água que deve se tomar para lavar aqueles micro-organismos. Higienes e medidas de conforto, banho de assento e uma higiene adequada. Medidas profiláticas, evitar tomar banho de imersão, banho de piscina. Quando você tem uma infecção urinária, não vá tomar banho de piscina. Não tome banho de banheira, tá? Porque pode piorar o problema. Proceder higiene íntima com técnica correta e ingerir grande quantidade de líquido. Aí nós vamos ter o quê? Nossos vídeos de apoio aqui, como eu falo para vocês todas as aulas, fisiologia renal e sistema excretor, alterações hemodinâmicas renais, formação da urina como ela se forma, suficiência renal aguda, hemodiálise, diálise, como se é feita a fístula arteriovenosa, que é para fazer as hemodiálises, suficiência renal crônica também, tá? Transplantes de rim, porque a gente sabe se não tem mais jeito, precisa fazer os transplantes de rim, glomerulonefrite, coletas de exames, infecções do trato urinário, sonda vesical, técnica correta da higienização das mãos, lá para relembrar os 5 momentos que você tem que fazer da higienização das mãos para não contaminar os pacientes e levar contaminação para eles. Cateterismo vesical masculino, o próprio material para o cateterismo. Aí você fala assim, mas o auxiliar não passa sonda vesical mais, demora. Mas você tem que preparar o material e você tem que saber como é feito isso, não ficar só... Eu sou mandado fazer, eu não sei para que serve, eu não sei a técnica. Então, tem que saber sim, gente. Tá? Não se atente só saber o que vocês têm, o respaldo. Amanhã vocês vão estar fazendo uma faculdade e vocês já estão sabendo de tudo isso. Como retirar as luvas, tá? A cistite também. E aqui no final nós vamos ter atividade para ser respondida lá no fórum. 5 fatores que podem causar as patologias do sistema urinário. Principais sintomas apresentados no paciente com insuficiência renal aguda.
Cuidados de enfermagem relacionados à insuficiência renal aguda e crônica. E também o que? Cuidados de enfermagem para um paciente de infecção do trato urinário, que é cistite e suas causas. Pessoal, por hoje eu agradeço. Até a próxima aula e até mais.